Moçada, mais uma vez a trupe da Austrália está aqui para soprar velhinhas. Happy birthday to you, Ball Breaker. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, seu peso do dia chegando para pôr muito mais peso em sua vida. E antes de falarmos do petardo em questão de hoje, como faço sempre, peço a você que ainda não fez sua inscrição que o faça. Deixe lá o seu like para nos ajudar a continuarmos fazendo aqui os nossos vídeos, ok? Moçada, e hoje o aniversário é um aniversário de 30 anos, o disco lançado em 1995. Esse petardo que aparece aí para vocês, o Ball Breaker do AC/DC. E eu vou começar já falando da formação que gravou esse play. Olha só, esse play, presta atenção, trouxe aí os irmãos fundadores Young, né? Angus Young na guitarra solo, Malcolm Young na guitarra base, guitarra rítmica. O baixista Cliff Williams, o vocalista Brian Johnson e o batera Phil Rudd. Vocês devem falar assim, presta atenção, por quê? O que tem de mais essa formação do AC/DC, que é uma formação tão comum à banda? É que se você viu a resenha que nós fizemos no último dia 21 do disco Razor's Edge, né, do AC/DC, que foi lançado em 1990, você deve ter notado que quem tocou na bateria daquele disco foi o Chris Slade. E nesse aqui, porque olha só, o AC/DC lançou aquele disco em 90, né, o Razor's Edge, e depois lançou esse outro só em 95, então foi um intervalo ali de 5 anos sem um disco de inéditos. É claro, lançou lá um single lá do Big Money lá, que tocou no filme do Arnold Schwarzenegger lá, Last Action Hero, aquelas coisas, mas um single, né? Em termos de LP, teve esse intervalo aí, esse hiato grande, né? Que o AC/DC nunca tinha dado um hiato tão grande assim na sua carreira, de 5 anos, de 1990, no lançamento do Razor's Edge, para 95, o lançamento desse Ball Breaker. E esse Ball Breaker, então, marca a volta do Phil Rudd à bateria, né? Que a formação que eu falei aqui é bem tradicional do AC/DC, bem clássica, mas assim, é que o Phil Rudd havia saído no início dos anos 80, depois da gravação do For Those About to Rock, We Salute You, em 81. Ele, em 82, saiu da banda, né? Foi substituído pelo baterista Simon Wright, que ficou até 89. Saiu também e entrou o Chris Slade, que gravou o Razor's Edge, ficou até 94, quando voltou para a banda o Phil Rudd. Então aqui tem essa volta, né, do batera Phil Rudd a essa formação, então, né, voltando a essa formação clássica aí, que a gente pode chamar do AC/DC, né? E o AC/DC lançou esse petardo, e esse disco aqui, moçada, olha, eu particularmente gosto demais desse disco pelo seguinte motivo. Ele é um disco oitentista lançado nos anos 90. Ele é um disco dos anos 80 lançado nos anos 90. Porque o AC/DC aqui trouxe muito, mas muito, mas muito mesmo do que a banda fazia nos anos 80. Inclusive esse disco aqui é bem bluesy, tá? Tem muitos elementos de blues aqui que estão sendo meio que abandonados pelo AC/DC aí em alguns dos seus últimos plays, né? E aqui voltou com tudo e tem aqueles refrãos, aqueles backing vocals, aqueles riffs, músicas assim que poderiam entrar em qualquer disco do AC/DC do início dos anos 80 aí, desde o Back in Black, passando por For Those About to Rock. Sei lá, qualquer disco que você quiser do AC/DC dos anos 80, você pode enfiar alguma música dessas aqui, né? Então, é um grande play, é claro que muita gente falou que era datado, muita gente falou que era desatualizado. Deixa pra lá. O disco é muito pesado e tem uma sonzeira maravilhosa do AC/DC que, sem dúvida alguma, vai agradar, ou agradou e vai agradar ele quem não conheça, mas que seja fã da banda. Eu acho que qualquer fã do AC/DC deve gostar desse play aí. Então vamos dar aqui uma conferida nas faixas desse disco aqui, ó. É um disco de 11 músicas, né? E abre com a primeira, Hard as a Rock. Então, duro como rocha, né? É aquele hardão típico do AC/DC, meio devagar, meio bastante pesadona, né? Aquela pulsação maravilhosa, tem tudo, tá? Uma grande faixa, abrindo com muito peso esse grande play aqui. Seguindo, outra um pouco mais meio devagar também, muito peso, muito balanço, muita pulsação, batida característica do Phil Rudd, né? Muito anos 80, essa aqui também, uma música fantástica que
Para quem curtia nos anos 80, sonzeira como eu, transporta a gente para lá e dá uma sensação maravilhosa. Continuando, The Further. Essa já é um pouco diferente, tá? Guitarras assim com uma levada não tão típica do AC/DC, né? Mas com grande solo. Uma outra música aqui que dá uma... ela é bem legal porque ela dá uma mudadinha aí no clima, né? Para aqueles que acusam o AC/DC de sempre fazer a mesma coisa. Essa aqui é um pouco diferente e contribui um pouco para variar um pouco o álbum. Boogeyman. Essa aqui é bem blues. Um início bem blues, lentão. E depois ela segue com aquela pegada bem blues mesmo, meio devagarzona aí. E pesadona. Chega a lembrar um pouco The Jack, o clássico The Jack. Né? Dá para lembrar um pouco ouvindo essa aqui. Maravilhosa. O grande blues pesado do AC/DC. The Honey Roll. Linda, 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 linda. Olha, marcação pesada, fantástica. Riffs certeiros, vocal maravilhoso. Uma música pesadíssima, maravilhosa, perfeita. Grande música, linda, linda, linda. Uma pegada meio blues também. Outra pegada, outra faixa fantástica desse grande play. Burning Alive. Por falar em pulsação e peso, em vocal rasgado, que hardão, moçada. Que hardão daqueles que o AC/DC sabe tão bem fazer e agradar a seus fãs. Próxima. Outro blusão no começo, aí depois ela segue um pouco mais pro hard, tá? Essa aí tem aquela batida bem na cara, né? Os riffs também, uma música bem explícita, com grandes backing vocals, né? Então essa combinação aí de hard blues aí que o AC/DC sempre soube tão bem fazer. Love Bomb. Eu só vou dizer uma coisa, ó, bem anos 80, não preciso falar mais nada, tá? Curta e divirta-se. Count Your Pants Down, essa mais acelerada, meio dançante até, uma música bem gostosa mesmo aí, lembrando um pouco assim, Shake a Leg, algo desse tipo aí, lá do Back in Black, algo desse, mais ou menos por aí. Whiskey on the Rock, olha moçada, eu não sei porquê, mas eu acho que essa aí caberia muito bem no For Those About to Rock, tá? Muito anos 80 também, se tivesse entrado lá, ficaria igualzinho aquelas que estão lá, e uma daquelas poderia entrar aqui também, qualquer uma aí que caberia muito bem fazer essa troca aí. Fecha com a faixa título. Ball Breaker ficou aí com uma última faixa, muito AC/DC, bastante cativante, fechando de maneira brilhante esse grande play que o AC/DC lançou nos anos 80. Depois veio mais algum tempo de hiato, mas vieram mais alguns outros grandes plays aí que oportunamente nós falaremos aqui. Mas o AC/DC em 95 mostrava uma pegada ainda muito anos 80 e a satisfação garantida ao ouvir esse grande play, esse grande peso, essa grande banda de hard rock, de blues, que é o AC/DC. Moçada, para quem conhece, sabe bem o que eu tô falando. Quem não conhece, tem que ouvir porque é muito sonzeira. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah.